Turma, muito boa noite. Vamos começar aqui hoje, dando prosseguimento aí à nossa matéria. Estamos aí numa reta final, né? Hoje nós vamos falar do imposto de importação e do imposto de exportação, né? São dois tributos aí que são bem parecidos na sua vertente, só a lógica que inverte, porque quando a gente está falando de importação, eu estou trazendo uma matéria ou um serviço de fora do Brasil para dentro do Brasil. E quando eu falo de exportação, eu estou mandando um produto pronto, acabado, ou um serviço do Brasil para outro país. Algumas das questões são bem interessantes, a gente já trabalha isso desde o semestre passado, quando a gente fala aí de importação e exportação, né? Que o Brasil ele vem. Ei, Marcele, que surpresa te ver, sumida! Consegui, né, professor? Até que enfim chegar. Você brigou comigo? Não, professor, não briguei não, mas é por causa do horário de serviço, né? É Nossa Senhora, complicado. meu coração ficou partido, que você nunca mais participou das aulas, que você Obrigada, sumiu, professor. não é? Sumi. É porque eu trabalho até às 19, né? Ah, Aí, para conseguir chegar até 19 aqui é difícil demais. aí Mas tô aqui, eles têm que graças te a Deus. pagar a hora extra, ué. Não, não paga, não. Tá certo, mas vamos lá, continuando, né, gente? Nós temos aí a importação, a exportação, que é extremamente importante a gente ver, e são dois impostos aí de nível federal extremamente estimulado aí pela Constituição e pelo nosso sistema. Hoje, usualmente, a gente já não tem a aplicação do imposto sobre a exportação por uma questão de mercado internacional e questão de logística. Por quê? Porque quanto mais a gente vende para fora do país, melhor é para o Brasil, porque você movimenta o nosso mercado de trabalho, você movimenta nossa produção e, consequentemente, mandando o produto ou serviço para fora do país, eu estou trazendo dinheiro lá de fora aqui para dentro. E aí vem aquela lógica do semestre passado, quando a gente estudou e falou sobre balança comercial positiva. Quando eu tenho uma balança comercial positiva, é porque o Brasil consegue vender mais para fora do que ele gasta comprando coisas lá de fora aqui para dentro. Então, quando a gente faz esse débito e crédito e dá positivo, ou seja, a gente traz mais dinheiro lá de fora do que a gente manda nosso dinheiro lá para fora, isso é muito bacana para o país, porque mostra que o país ele tem uma economia boa, uma economia estável, e que outros países dependem mais do Brasil do que o Brasil necessariamente depende de outros países. Uma das formas de se mensurar isso é por essa balança comercial. Agora, é claro, né, turma, que se a gente entrar em aspectos restritos quanto a isso, a lógica não é muito bem essa. Exemplo, o Brasil é um país extremamente voltado à expropriação e produção de bens de consumo, né? Então, a gente produz muitas commodities, a gente manda muita matéria-prima para fora. Em contrapartida, para não falar quase 100%, mas a maior parte de todo o gasto que o Brasil manda lá para fora é sobre, e refere-se a sobre compra de tecnologia, porque o Brasil, infelizmente, não tem uma cultura de investimento em tecnologia tão boa como países lá de fora vêm tendo. Então, essa é a grande diferenciação que a gente tem neste mercado nosso, tá? Então, quando a gente fala em importação ou exportação, a regra matriz está lá no artigo 153 da Constituição, no inciso 1 e 2. Quando eu falo de produto nacional, é aquele produto que foi fabricado dentro do Brasil e aqui dentro ele comercializado. Quando eu falo de um produto nacionalizado, é um produto que o Brasil comprou de outro país e esse produto chega aqui no Brasil por meio de uma alfândega, que a gente fala ou pelo porto seco ou pelo porto molhado, ou seja, ou por via marítima ou por via terrestre, e esse produto é submetido a um desembaraço aduaneiro, né? O que é o desembaraço aduaneiro? O próprio nome fala, né?
a aduana, que é justamente a alfândega lá que vai conferir aquela mercadoria. Tanto para exportar ou importar, qualquer um tem que ter um registro no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior. E aí, nesse Siscomex, nós temos lá, turma, uma situação bem interessante, bem relevante, que é justamente a aplicabilidade aí deste mercado internacional a nível de tributação. E quando a gente trabalha o Siscomex, essa questão do Sistema do Comércio Exterior, nós temos lá 3 canais quando chega a mercadoria no Brasil, que é o canal verde, o canal vermelho e o canal cinza. O canal verde é quando chega um container e a alfândega, no caso a Receita Federal do Brasil, junto com a Polícia Federal, confere tão somente o que está declarado e os tributos incidentes sobre aquilo ali. Que quando a gente importa, a gente traz o produto lá de fora aqui para dentro, e quando ele chega na alfândega, esse produto é tributado como se ele tivesse sido produzido aqui dentro do nosso país. Por isso que fica muito caro, às vezes, a gente importar algumas coisas lá de fora. Porque por mais que elas sejam baratas lá fora, quando elas chegam aqui no nosso mercado nacional, para elas serem comercializadas de forma lícita, elas são submetidas a uma onerosa tributação. E os nossos produtos, quando são exportados, ou seja, vão lá para fora, eles têm uma série de benefícios tributários. Para quê? Porque quando eles chegam nos diversos países lá, eles serão submetidos à tributação daqueles países, então eles têm que chegar lá com uma carga tributária muito baixa, com um valor muito baixo, para ele ter competitividade com outro produto lá fora, né? Então, isso aconteceu muito aqui no primeiro mandato da Dilma, que muitas pessoas estavam comprando veículo importado, porque o dólar estava com preço bom, e o veículo importado chegava no Brasil com um custo-benefício melhor do que os veículos aqui produzidos. E aí, a nossa presidente, então, por força das montadoras localizadas e sediadas no Brasil, foi lá e aumentou o IPI sobre importação de veículos automotores importados. Então, são questões tributárias, questões econômicas e políticas que a gente tem dentro desse contexto, tá? Então, o produto nacionalizado é aquele que chegou por meio de uma alfândega e ele simplesmente passou por um desembaraço aduaneiro, o qual ele foi nacionalizado, então recepcionado, tá? A importação e exportação, gente, são exceções ao princípio da legalidade e da anterioridade. Quando eu falo isso, não é porque não tem lei, não, tem sim. Tem a lei do imposto de importação e tem a lei da exportação, mas a qualquer momento pode-se, por meio de decreto executivo, modificar as alíquotas e as regras da importação e exportação. Por quê? Porque a importação e exportação são 2 impostos que simplesmente atuam como característica extrafiscal, ou seja, além do governo brasileiro ter o objetivo de arrecadar e tributar sobre esses insumos ou serviços, ele tem um controle de mercado. Então, quando ele precisa estimular ou desestimular algum tipo de produto ou serviço, ele tem a autonomia, por meio do decreto executivo, de ir lá e alterar essas alíquotas. E essas alíquotas entram em vigência de imediato, ok? Está lá no artigo 150 da Constituição também e no 153, parágrafo 1º. No Código Tributário Nacional, a importação está do artigo 19 a 22 e a exportação do 23 ao 28. A regra de um é a mesma coisa para a regra de outro, a gente vai falar. Temos o Decreto-Lei 37 e o Decreto-Lei 1578 também, tá? Qual que é o fato gerador da importação? É a entrada do produto internacional, ou seja, importado dentro do nosso território nacional. É quando a gente vai fazer o desembaraço aduaneiro. Qual que é o fato gerador da exportação? Quando a gente sai com um produto daqui de fora para outro país, tá? A base de cálculo também é justamente o valor do produto. E aí você tem 2 formas de calcular a base de cálculo, que está lá no artigo também do Código Tributário Nacional.
A primeira regra é você calcular pelo valor do produto, ou seja, o valor do produto comercializado no mercado, que é a alíquota ad valorem. Outra coisa é você calcular o produto pela unidade específica, que nada mais é do que a unidade de medida. Então, quando eu falo o barril de petróleo está tantos dólares, isso é uma unidade específica, tá? Porque paga-se pelo barril tal. A saca de café tal arábica está tanto. Isso é uma unidade específica, tá? Agora, um iPhone 12 está tanto. iPhone 12 você está dando valor ao produto, tá? Então, a gente tem unidades específicas, que são unidades de medidas, vamos falar assim, saca, arroba, barril, tonelada, metro cúbico, isso são unidades de medida, tá? E são coisas que você mensura pela unidade de medida, tá? Então, você pode tributar a importação e exportação dessa forma, principalmente o minério de ferro, que o Brasil exporta demais, e assim sucessivamente. Agora, a alíquota ad valorem é o valor que o produto tem dentro do mercado. Tá ok? Tranquilo até aí? Dúvidas? Beleza. Além disso, vamos ver. Se você tem arrematação de produtos importados, ou seja, em leilão, se é leiloado produtos, o valor da alíquota a se pagar é o valor de arremate no leilão. Essas são as formas de cálculo dos impostos de importação ou exportação. Aí nós temos umas questões bem interessantes. Ô, professor, eu fui lá para fora e vi que lá fora tem uma televisão de 60 polegadas que ela custa lá... Hoje vai estar caro porque o dólar está um absurdo, mas vamos supor, custa lá R$2.000. Vamos converter de uma vez. E essa televisão aqui no Brasil é R$10.000. E aí, eu posso trazer essa TV ou não? Existem regras específicas para tudo que a gente vai fazer. Mesmo a gente comprando como consumidor final, a gente é submetido a essas regras, tá? Ah, professor, mas eu adoro comprar pela AliExpress, né? Quando você compra fora do Brasil, paga lá em dólar, tudo bonitinho, e etc. e tal, você tem aí justamente toda uma situação incidente sobre isso. E quando o produto que você compra é um produto que ele pode ser comprado, exemplo, esses que a gente compra na AliExpress, hoje a própria Receita Federal do Brasil já tem uma forma de controlar isso e ela cobra uma alíquota específica. Então, essas importações que a gente fala que são ocorridas por meio de correio, ela tem uns limites de valores e há uma alíquota simples, que é um valor de 60% sobre o produto. E aí, quando eu dou essa aula, é muito interessante, que alguns alunos meus viram e falaram assim, eu comprei um negócio pela AliExpress, recebi uma cartinha da Receita ou do Correio para ir lá pagar mais uma taxa de tanto. Aí eu paguei e liberei, mas o produto ficou mais caro que se eu tivesse ido lá no Shopping Oiapoque comprado. Gente, por quê? Será que é porque todos os produtos do Oiapoque são regularizados e são lícitos? Não sei, né? Está gravando a aula, eu não posso falar demais, não. Mas fica aí para vocês refletirem. Entendeu? Então, a gente tem esses tipos de situações. E existem regramentos diferentes quando você compra um produto lá de fora que é usado. Exemplo, se fosse fácil, né, gente? A gente ia comprar carro usado lá dos Estados Unidos, porque lá eles usam um carro 2, 3 anos e vende a preço de banana podre. Mas o produto usado, quando ele é importado, né, ou exportado, ele se torna muito caro no país de destino dele. Porque senão todos os países virariam uma sucata, né, gente? Vão receber trem usado de tudo quanto é lado e o resto que se dane, né? O Giovanni pergunta aqui quais os impostos incidem sobre esses produtos. E seria só o de importação ou o IPI? Na verdade, o cálculo, Giovanni, da importação incide sobre tudo. Tá? Quando você entra com um produto importado no Brasil e faz
o desembaraço aduaneiro, a gente paga imposto de importação, imposto sobre produto industrializado, imposto de circulação de mercadoria e serviço, taxas alfandegárias, seguro, desembaraço aduaneiro e alguns desses impostos, frete, tá? E alguns desses impostos, a exemplo do ICMS, incide sobre o valor geral. Então, torna-se o produto, às vezes, 2, 3 vezes mais caro do que ele é aqui, tá? E inviável de ser importado, a depender do produto. Então, nós temos essa situação também. Outra situação que a gente tem, né, gente, é que quando a gente, pessoa física, vai para fora, passear, viajar e racha de comprar lá fora, você tem um limite que é de $500, basta você declarar, ou então você corre o risco da alfândega te parar e aí o fiscal achar que você está trazendo mais do que $500, e aí vai depender do que você conseguir explicar e do que você conseguir provar. E aí você tem que ter um grande cuidado. A legislação quanto a isso, ela muda direto. Então, hoje, eu sei que a gente pode viajar para fora, trazer um celular, pode trazer um notebook, além de outros pertences até $500. Mas isso muda com uma constante muito comum. Então, todo mundo que for para fora e quiser gastar demais lá fora e trazer bastante Badulac, é importante aí ver o que pode trazer e como trazer, tá? Então, essas são as considerações da importação e exportação. Elas estão contidas lá na Constituição, no artigo 153, nós já falamos. As normas estão aí nos artigos do CTN, que a gente vai falar também de uma forma bem rapidinha aqui quanto a isso. Quando eu falo aqui, vamos lá. Deixa eu abrir meu CTN aqui. Quando a gente abre o nosso CTN aqui, né, gente, e vai lá no artigo 22, nós temos lá justamente isso aqui, ó. 23, desculpa. O imposto de competência da União sobre exportação para o estrangeiro de produto nacional ou nacionalizado tem como fato gerador a saída em território nacional. Importação é a mesma coisa, só que o contrário. Qual é a base de cálculo? Se for a alíquota específica, a unidade de medida, igual eu expliquei. Se for a de valor, em o preço de mercadoria do produto no mercado, né? Se for produto arrematado em leilão, o preço que se pagou pelo produto no leilão. A lei pode adotar, como base de cálculo, a parcela ou valor referidos nos artigos anteriores. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar a alíquota e a base de cálculo, que é o que eu falei, né, gente? Não precisamos obedecer princípio de legalidade e nem o princípio da anterioridade. Por decreto executivo, que é o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, a gente tem essas ações e modificações desses tributos. O contribuinte sempre vai ser o exportador quem a lei equipare, ou o importador, e a receita disso forma o quê? Uma reserva monetária para o governo. Então, como regra geral, nós temos aí a importação e exportação desta forma. Depois, no material para vocês, turma, eu coloco uma questão lá das questões e situações acerca de sustentação oral. Apesar disso ser uma aula que eu gosto de dar demais de forma presencial, eu acho que é uma coisa extremamente importante aqui para vocês, principalmente nesse finzinho de curso, e principalmente vocês que estão aí mais lá do que cá, formando, graças a Deus. Quando a gente pega esse tipo de aula, né, graças a Deus, porque vocês estão formando, né, gente? E é bom demais formar, só que depois vocês vão sentir saudade. Quando a gente pega essa questão da sustentação oral, algumas dicas aqui que é muito legal. Muita gente vira e fala assim, professor, mas eu nunca vou fazer sustentação oral. Beleza. Você nunca, às vezes, vai fazer sustentação oral, mas, se Deus quiser, um dia você vai passar numa entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego, ou você vai fazer uma dinâmica em grupo, ou você vai ter que falar para alguém, ou você vai ter que apresentar alguma coisa, ou no serviço e no trabalho que você tem, se Deus quiser, você vai ser submetido a algum tipo de apresentação formalizada ali. Então, algumas coisas você vai ser submetida na sua vida.
E quando a gente tem essa questão da sustentação oral, é muito importante. Por que eu gosto de dar essa aula? Tem um grande amigo meu que ele começou, a gente tinha uma aula disso, uma matéria na época de faculdade, e no dia que teve a apresentação, ele era do nosso grupo, e todo mundo tinha que falar, era uma questão de sustentação oral também, que a gente tinha que fazer, e esse amigo meu, ele é muito branquinho, ele ficou até roxo de vergonha, passou mal lá na frente, claro que a gente zoou pra caramba, a gente pegou no pé dele e tudo, o professor deu uma lavada na gente, mas a gente não estava nem aí, porque a gente gostava era de bagunça mesmo, e mais um tanto de coisa. Só que o mais legal disso tudo, e o mais interessante dessa situação, é que esse amigo meu, ele sempre quis ser delegado. E ele sabia que para ser delegado ele ia passar por uma banca também para isso. E quando ele fez esse trabalho, e ele conferiu nesse trabalho que ele tinha essa dificuldade de falar em público ou para algum grupo de pessoa, sendo uma sustentação oral ou não, ele procurou ajuda. E essa ajuda foi extremamente eficaz e eficiente para ele, porque ele simplesmente viu que ele ainda não estava preparado para aquilo. E aí, turma, ele simplesmente começou a atuar nessa área e passou, hoje ele é delegado e tudo. E quando ele teve que fazer lá a questão oral dele, ele estava totalmente preparado e já carimbado quanto a essa situação. Por que eu gosto de contar esse caso? Porque muitas vezes a gente vira e fala assim, não, hoje eu não vou fazer nada disso na faculdade. Não, porque eu não preciso, no dia que eu precisar eu faço. Só que no dia que você precisar, o mercado de trabalho não te dá a oportunidade de você tentar mais de uma vez. Ou o cavalo passa e você consegue montar, ou então você cai e toma um tombo do cavalo. Então, quando eu coloco essa aula de sustentação oral, que está disposta aí para vocês no sistema a aula de hoje, é uma questão de você aprender e treinar a falar em público. Né? Professor, eu tenho dificuldade. Gente, isso aqui que a gente está usando na internet é ótimo. Você abre o Zoom sozinho, faz uma reunião sozinho e grava você falando sozinho, depois reveja, para você ver como é que fica horroroso, como é que a gente tem um tanto de mania, a gente repete né, tá. Isso são vícios linguísticos. Então, muitas vezes, eu não preciso fazer um curso específico disso, mas basta você buscar algumas ferramentas e gravar o que você está fazendo, como que você está fazendo, o que você está falando, que você vai começar a policiar alguns vícios. E aí, pega uma pessoa, namorada, eu faço isso muito com a minha esposa. Eu lembro direitinho quando eu comecei a fazer meu primeiro curso online, que eu fui dar um curso online, eu coloquei ela era a primeira pessoa a assistir. E a Mari me xingava até mandar parar. Olha, você está falando muito tá. Então, toda hora que eu ia apresentar alguma coisa e pensava em falar tá, gente, eu engolia o tá e dava um jeito de falar outra coisa. E isso é uma coisa muito legal, porque quando você cria essa situação de você olhar para a pessoa, de você ter essa concentração, de você primar por isso, você passa uma segurança justamente nesse sentido. Você consegue, com uma grande facilidade, criar uma perspectiva onde você vai ter isso. E falar em público é muito difícil. Se fazer ser ouvido, mais ainda. Por quê? Porque hoje você vai lá no tribunal sustentar, os desembargadores estão olhando o WhatsApp igual a gente olha, eles estão conversando entre eles igual, eles não sabem onde é que o ônibus está passando, né? Porque não interessa muitas vezes. Então, para você ser visto e ouvido, você tem que ser um pouco diferente, você tem que ser um pouco chamativo. E não existe uma receita de como falar e agir em público. Nada precisa tirar a sua essência. Né? É muito legal quando a gente vai fazer trabalho de faculdade, vai lá assistir sustentação oral. Porque você vê que tem algumas pessoas que falam tão bacana, tão bem, tem outras que horrorosamente mal, e tem outras que você fala assim, esse cara tá doido. E quando você fala assim, nossa, esse cara tá doido, mas é a loucura dele ou a forma dele que atrai uma atenção do desembargador para ele chamar a atenção daquele ponto que eu tenho.
Então, treinem isso. Tem muita coisa escrita aí no material que eu coloco aí para vocês. E quando eu vou fazer uma sustentação oral, qual que é o ponto-chave a gente pensar? Primeiro, é sempre importante você colocar ali para quem você está defendendo, para a tribuna ali que você está se expondo, além de cumprimentar a todos, agradecer e etc. e tal, apesar deles saberem que você é o procurador da empresa A ou da pessoa A, é importante você falar: estou aqui na qualidade de procurador da empresa A ou da pessoa A, porque às vezes eles, dependendo do jeito que você fala, eles não sabem quem que você está querendo representar, porque às vezes eu posso ficar tão nervoso que eles vão olhar para mim e falar assim: mas esse advogado, ele é do autor, do réu, da pelante ou da pelada? Se vocês já assistiram sustentação oral, teve alguns casos que vocês sentiram isso. Então, se situe, mostra quem você está defendendo, faça um breve resumo. E ali você não precisa ler e nem repetir tudo que está no recurso, porque a gente parte do pressuposto que eles leram, né? Mas a gente sabe que a realidade pode ser um pouquinho diferente. Mas é importante você situar o que você está falando ali para eles verem o tipo de caso que você está defendendo. E quando eu vou fazer uma sustentação oral, eu tenho que ir em pontos, em análises relevantes, em análises fáticas. Por quê? Porque a última vez que este processo seu vai ser passível de analisar fatos e provas. Então, dentro da sustentação oral, é extremamente relevante e interessante a gente sempre colocar: olha, o juízo de primeira instância entendeu isso, isso e isso, que o tributo é devido, mas as folhas tais, está lá a data da inscrição da certidão de dívida ativa, e se você vê na folha tal, ela foi inscrita ou distribuída somente em data tal. Entre esse lapso temporal, a gente verifica a prescrição. Eu não tenho que chegar numa tribuna e falar o que é prescrição, porque a gente parte do pressuposto que aquelas pessoas sabem o que se deu a prescrição. Mas eu tenho que chegar na tribuna e falar assim: olha, o juiz entendeu que não coube prescrição. Mas se vocês analisarem na folha tal, no item tal, tem lá a data da inscrição do crédito tributário. Se vocês verificarem a data da distribuição, foi tal, já deu mais de 5 anos. Ponto. Você não precisa ficar tirando e desenterrando nada, mas você tem que ser objetivo e você tem que ir em questões fáticas e relevantes, que vocês vão chamar a atenção daqueles magistrados, desembargadores, para aquelas situações ali. Tá? E nada impede que você faça uma breve anotação com tópicos. Porque quando a gente começa a falar em público, e principalmente nessas questões, vira e mexe, a gente tem dificuldade. Hoje, online é uma beleza, né? Porque se você quiser, você faz uma colinha, prega do lado da câmera, todo mundo vai achar que você está olhando para a câmera, e, na verdade, você está falando que está na colinha ali. Mas, quando é presencial, você pode até levar a colinha e colocar ali no púlpito, que é aquela mesinha que a gente usa da tribuna para sustentar, mas eu não posso ficar olhando para o papel e lendo o que está escrito no papel, porque senão o sininho lá vai tocar e eles vão xingar, principalmente se é advogado novo, né? Se for advogado mais idoso e tudo, alguns deles até respeitam e toleram isso, mas advogado novo, eles não têm muita paciência com a gente, não. Eu ainda me incluo nos advogados novos aí. Tá? Se você chegar lá e levar um papel e começar a ler, e o sininho toca na hora e eles vão te xingar. Doutor, aqui não é lugar para você ler, não. Nós já lemos seu processo. Aqui é para você sustentar oralmente. E aí você faz isso, né? Você faz a sustentação sua oral, coloca ali todos os pontos e leva uma colinha apenas como lembrança e tópicos, né? Olha, coloca na colinha, agradecimento. O que é agradecimento? É porque antes de eu começar a falar do caso do meu cliente, eu tenho que agradecer, né? Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa egrégia Câmara. Excelentíssimo senhor desembargador, relator fulano de tal. Gente, outra coisa importante, isso aqui, ó, olhar. Você tem que saber quem que é o desembargador A, B ou C, quem que é o relator
e quem que são os vogais. Porque quando a gente olha para a pessoa, a gente mostra respeito. Quando a gente chama a pessoa pelo nome dela, a gente mostra respeito. Tá? Vai num boteco tomar cerveja e levanta a mão e fala assim, ô, traz uma cerveja aí para mim. Agora, ao invés disso, você levanta a mão, chama o garçom, vira para ele e fala assim, como é que você chama? Ah, Marcelo. Ô, Marcelo, obrigado. Marcelo, traz uma cerveja para mim. E toda vez que você for pedir a cerveja, você não chama ou psil, não. Você falou, Marcelo. Aí ele vai olhar para você, traz uma cerveja. Você vai ver que você vai tomar cerveja gelada a noite inteira. Que quando ele for pegar a cerveja lá dentro do freezer para você, ele vai ter um carinho muito mais especial e vai pegar uma cerveja muito mais bacana. Porque quando a gente teve o nosso nome dado pelo pai ou pela mãe, nosso, isso mostra respeito. E quando você chama um servidor público pelo nome dele, tá? Não só um servidor, mas qualquer pessoa, você chama ela pelo nome, você aparenta e demonstra um respeito por aquela pessoa, né? Então, exemplo, a Marcela está lá no tribunal, chega o Eduardo lá, joga o Siscom na mesa e fala assim, pega esse processo para mim. Aí ela vai lá no escaninho, que deveria estar o processo, e o processo não está lá. Aí ela vai voltar com um papelzinho e falar assim, volta amanhã que o processo não está no escaninho, não. O normal é assim. Agora, eu cheguei lá, oi, como é que você chama? Marcelo. Ô, Marcelo, me faz a gentileza, pega esse processo para mim, por favor. Aí ela foi lá no escaninho, e o processo tinha que estar naquele escaninho e não está. Ela inconscientemente vai procurar o processo em outros lugares. Mas se você jogou o papel e falou assim, pega esse processo para mim, ela fala, não está lá, espera até amanhã, porque ele vai criar alguma perna e vai entrar para o escaninho correto que ele deveria estar. Assim que ela vai te tratar. Mentira? Não, professor, eu sempre tratei bem todos eles, mas eu estava me lembrando aí, tem uns que chegam falando no telefone celular e nem olha para a gente e joga mesmo. Processo tal, entendeu? Mas é desse jeito que o senhor falou mesmo. E não é dessa forma. E quando você e a pessoa te trata de uma forma diferenciada e conversa com você de forma diferenciada, isso, gente, não é nada assim, eu estou querendo alguma coisa em troca, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Não, gente, isso é uma coisa que se chama básica, bem educação, que, na verdade, muitos de nós não temos essa educação, entendeu? Então, assim, é muito legal a gente ter isso como uma essência nossa, entendeu? E quando a gente tem isso como essência, isso é muito bacana, porque as coisas vão fluir de uma forma tão natural e tão mais tranquila para vocês, que vai dar tudo certo. Então, às vezes, lá no escritório, o estagiário nosso lá vira e fala assim, Eduardo, fui lá tentar fazer isso que você pediu, não deu, não. Aí eu consigo fazer. Aí fala, mas é porque você é advogada. Não, é porque a forma de você chegar e interpelar a pessoa e pedir uma questão, um favor, é diferente. Então, falar em público, falar com as pessoas, falar com gente, é difícil, mas exige coisas básicas que a gente deixa de usar. Tá? Então, é importante vocês trabalharem estudo. Dentro da sustentação oral, gente, é o seguinte, se vocês um dia forem para a área da advocacia e forem advogar, façam sustentações orais. É importante. Mas seu cliente não está te pagando por isso. Beleza, mas aquele processo é o problema da vida do cliente dele. Então, respeite muito o processo judicial daquele cliente e, sempre que possível, façam sustentações orais. É muito importante e a gente vê muita efetividade nesse tipo de questão na nossa vida prática. Tranquilo, turma? Alguma dúvida até aí? Na nossa próxima aula, a gente fecha a matéria do semestre. Eu vou falar de IOF e ITR com vocês, ok? Um beijo a todos vocês, uma maravilhosa semana. E, se Deus quiser, semana que vem nós estamos aqui, firme e forte, tá bom? Boa noite, obrigada. Beijão, com Deus, todos vocês.